É tempo de pregar o Evangelho. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para concluirmos o estudo do livro do profeta Sofonias, Sofonias capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a nossa intenção é te incitar a ler a Bíblia toda e você vai conseguir ler a Bíblia toda em 1 ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E na descrição desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana, na nossa página no Instagram, na página da igreja no Instagram, você pode conferir ali os dias, temas e horários de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o trecho de hoje, né? Eu quero compartilhar Sofonias capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, que diz: Então purificarei os lábios dos povos, para que em todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os seus adoradores, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijavam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Concluímos capítulo 3 com essa propagação do Evangelho. O Evangelho será pregado para todas as nações, e de todas as nações virão para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Mas antes de entrarmos nesse texto, precisamos lembrar de tudo que falamos, mas algumas coisas que falamos aqui no decorrer do livro de Sofonias. Então, no Sofonias capítulo 1, a gente vê uma palavra de juízo para o mundo inteiro. Eu quero ler aqui Sofonias 1, versículo 2 e 3, que diz: Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Depois, lá no versículo 18, ele fala: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Continua a palavra de juízo do Senhor. Depois, no capítulo 2, a gente vê um juízo da parte do Senhor por várias nações, e falamos no estudo de ontem, destacando no capítulo 2, o versículo 8 até o versículo 11, a respeito de Sodoma e Gomorra, que é um juízo que aponta para algo do fim, nos últimos dias, no fim do mundo. É assim que a gente entende. E agora aqui no capítulo 3, no versículo 8, continua essa palavra de juízo falando: por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar
a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Percebemos com esses textos que eu li aqui, capítulo 1, capítulo 2 e inclusive aqui no capítulo 3, essa palavra de juízo para o mundo inteiro. Mas o versículo 9, 10 e 11 traz uma palavra de esperança para os povos de todos os tempos, que é a pregação do Evangelho. O Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos. Você pode ler lá em Mateus capítulo 28, lá no versículo 2, lá no versículo 18, Mateus 28, versículo 18 a 20, fala: então Jesus aproximou-se deles e disse-lhe: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois a gente vê ali em Marcos capítulo 16, e eu estou abrindo aqui Marcos capítulo 16, lá no versículo 15, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, mesma palavra de Mateus, Marcos, para que nós, os discípulos do Senhor, saiamos por todo o mundo pregando o Evangelho, porque é necessário que o Evangelho do Senhor seja conhecido em todo o mundo. E depois desse Evangelho conhecido em todo o mundo, que são essas as palavras aqui do versículo 9, 10 e 11, o Senhor vai cuidar então daqueles que são os seus, aqueles por quem o Senhor morreu lá na cruz do Calvário. Vai acontecer esse povo do Senhor que está espalhado em todas as nações, vai acontecer que eles vão se voltar para o Senhor. Como diz lá no versículo 11, fala que os que se regozijam em seu orgulho, né, vou voltar um pouquinho, versículo 11 todo. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais serão altivos no meu santo monte. Então o Senhor vai trazer essa transformação para todos os povos. Nós iremos ser não mais orgulhosos, mas humildes. Lembra da bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes ou mansos. Terceira das 8 bem-aventuranças que estão ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. O Senhor vai trazer essa transformação para aqueles que se voltarem para o Senhor. Portanto, o tempo agora é tempo de pregar o Evangelho. Precisamos sair pelo mundo pregando o Evangelho. Mas não adianta nada eu sair daqui e ir lá no Alasca pregar o Evangelho se eu não começar pelos da minha casa. Então a pregação do Evangelho começa primeiro pelos da sua casa, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos colegas no local de trabalho,
pela vizinhança, tanto aonde você mora quanto aonde você trabalha. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A melhor tradução do ide pregai o Evangelho de Mateus capítulo 28 é indo pregai o Evangelho por onde formos, que a gente venha pregar o Evangelho para que o Senhor sim venha reunir aqueles que são seus, aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, como fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós precisamos cumprir esse propósito pelo qual o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. Precisamos pregar o Evangelho, porque ainda há tempo. Mas lembre-se do capítulo 1 e do capítulo 2 e do versículo 8 do capítulo 3. Vai chegar um dia em que não haverá mais tempo. Vai chegar um dia em que o Senhor vai trazer o seu juízo e todos serão ceifados, como diz lá aqui o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 3. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus, os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Antes que haja essa ceifa por parte do Senhor, nós precisamos, como servos dele, sair e pregar o Evangelho para que haja conversão, para que haja salvação, porque esse é o desejo do nosso Deus. Versículo 9: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.